Em uma avenida movimentada, o passado apareceu do outro lado da rua. 3 rostos infantis traziam traços que ele conhecia bem e que jamais imaginou reencontrar assim. Uma decisão feita anos atrás voltaria agora como um sussurro impossível de ignorar. E quando a verdade veio à tona, tudo o que ele pensava sobre sucesso perdeu o sentido. Antes de acompanhar essa história emocionante de reencontro, culpa e redenção, inscreva-se no canal para mais relatos que tocam o coração. O trânsito parecia arrastar o dia para um fim melancólico quando, do outro lado da rua, 3 pequenas figuras atraíram sua atenção. Todos loiros brincando sob a vigilância distraída de uma mulher que não via há anos, mas jamais esquecera. Ao encarar aquele trio, algo nele estremeceu. Os rostos, os olhos, até os gestos eram como reflexos do próprio passado. Ele freou, saiu do veículo e atravessou a rua, ignorando buzinas, gritos e qualquer senso de prudência. Ricardo sentiu o coração disparar no peito, um tambor descompassado que ecoava a incredulidade que tomava conta de sua mente. Helena. Era ela inconfundível mesmo depois de tanto tempo, com os cabelos presos de qualquer jeito e a postura cansada de quem equilibra 1000 pratos ao mesmo tempo. Mas não era Helena sozinha que o hipnotizava. Eram as crianças. 3, pequenas, loiros, brincando no canteiro central de uma avenida movimentada, alheios ao caos ao redor, imersos em seu próprio universo de faz de conta. Eram as risadas deles que o puxaram, que o fizeram abandonar o carro, no meio da rua, que o impeliram a correr um risco insano para alcançá-los. A proximidade revelou detalhes que a distância escondeu. Os olhos. Ah, os olhos. 2 pares de olhos castanhos esverdeados, idênticos aos seus. O terceiro, de um azul intenso que lembrava o céu de um dia limpo. A forma do nariz, o contorno do sorriso, a maneira como um deles, o menor, tropeçou e se levantou com um resmungo teimoso. Tudo nele gritava familiaridade. Uma familiaridade impossível, absurda, mas inegável. Um nó se formou em sua garganta. Reencontro foi abrupto. Helena ergueu os olhos do celular, a expressão inicialmente irritada pela intromissão no espaço das crianças se transformando em choque puro, depois em uma muralha de frieza. Seus olhos, outrora cheios de um brilho que o aquecia, agora eram distantes, quase hostis. Ela se colocou instintivamente entre ele e os meninos, protegendo-os como uma leoa. Ricardo parou a poucos passos, o fôlego preso, incapaz de articular qualquer coisa que não fosse a pergunta que martelava em sua cabeça desde o momento em que os vira. Eles são meus? A voz dele saiu rouca, um sussurro que parecia carregar o peso de todos os anos de silêncio entre eles. Helena o encarou por um longo segundo, a hesitação lutando contra uma verdade que não podia mais ser contida. A resposta veio com hesitação, mas sem mentira. Sim, a verdade caiu sobre ele como um golpe físico. 5 anos e meio. 5 anos e meio de sua vida haviam passado sem que ele soubesse da existência de 3 seres humanos que carregavam seu sangue, seu sobrenome, ou deveriam carregar sua essência. 3 vidas inteiras que ele sequer sabia que existiam. O mundo ao redor desapareceu. O barulho dos carros, os gritos distantes, o sol da tarde, nada mais importava. Havia apenas Helena, as crianças e a magnitude daquela revelação. Ele tentou se aproximar, estender a mão, talvez tocar um dos rostos que eram tão estranhos e ao mesmo tempo tão seus. Mas Helena recuou, a muralha se tornando impenetrável. Não agora, Ricardo, ela disse, a voz baixa, mas firme. Não aqui. Ela chamou os meninos para perto, a urgência em seu tom fazendo-os obedecer prontamente. Eles a abraçaram, curiosos, olhando para o estranho que parou a brincadeira deles, mas sentindo a tensão no ar. Ricardo ficou paralisado, assistindo enquanto ela juntava as coisas das crianças com uma pressa febril. Ele tentou falar de novo, pedir explicações, implorar por um momento, mas as palavras não vinham. A rejeição silenciosa dela era um eco doloroso do passado, mas agora amplificada pela presença daquelas pequenas vidas que ele havia perdido. Helena, com os 3 meninos agarrados a ela,
atravessou a rua de volta, deixando-o sozinho no canteiro, atordoado e com a alma em frangalhos. A noite que se seguiu foi um tormento. Ricardo voltou para o carro, dirigiu sem rumo por horas, a imagem dos 3 rostos loiros gravada em sua mente. A confirmação de Helena ecoava em seus ouvidos, misturada a um coro de arrependimento e questionamento. Como? Como ele pôde não saber? Por que ela não o procurou? A resposta dela, sim, foi dita com uma resignação que o fez sentir um frio na espinha. Ela não parecia surpresa por ele não saber. Parecia apenas cansada. Chegou em casa na madrugada, exausto, mas incapaz de fechar os olhos. O apartamento luxuoso e impessoal que ele chamava de lar parecia ainda mais vazio e frio. Ele se jogou no sofá, o celular na mão, a tela iluminando o nome de Helena. Hesitou. Tantos anos de silêncio. Anos em que ele se convenceu de que a vida, que levava-lhe a carreira, o sucesso, a solidão disfarçada de independência, era suficiente. Agora, a verdade explodia em sua face, mostrando a vastidão do que ele havia perdido. Decidiu agir. Não podia esperar. Precisava entender. Precisava ver as crianças de novo, precisava de uma chance. Começou uma busca desenfreada. Ligou para números antigos, procurou nas redes sociais, contatou amigos em comum que não via há anos. Encontrou um número de celular que parecia ser o dela. Enviou uma mensagem, longa, desesperada, cheia de perguntas e um pedido mudo de perdão. A mensagem foi visualizada, mas não houve resposta. Enviou outra e mais outra. Ligou. A chamada caiu na caixa postal. Tentou de novo. Nada. O desespero começou a se misturar com uma raiva crescente. Raiva de si mesmo, raiva da situação e, injustamente, raiva dela por mantê-lo no escuro. Ele não sabia, naquele momento de frenesi, que Helena havia visto as mensagens, ouvido as chamadas. Ela as vira e ouvira com o coração apertado, lembrando-se de todas as vezes em que ela havia tentado fazer o mesmo. As mensagens que ele ignorou, as chamadas que ele não atendeu, as portas que ele fechou. Para ela, aquela busca desenfreada dele agora parecia um eco cruel de sua própria dor de anos atrás. Ela precisava de tempo, tempo para processar o reencontro, tempo para proteger os filhos da tempestade que a aparição dele representava, tempo para decidir o que fazer. Ricardo, alheio aos motivos dela, continuou a tentar. Mandou e-mails para endereços antigos e novos que conseguiu encontrar. Deixou recados com pessoas que talvez pudessem contatá-la. A cada tentativa frustrada, a sensação de impotência aumentava. Ele, o executivo implacável que conseguia o que queria no mundo dos negócios, estava sendo completamente derrotado por uma mulher e o silêncio dela. Os dias se arrastaram. Cada hora parecia uma eternidade. Ele cancelou reuniões, adiou viagens. Sua mente estava em outro lugar, povoada por imagens de 3 meninos loiros e a pergunta sem resposta. O que seria deles? O que seria dele? A vida que ele conhecia havia sido virada de cabeça para baixo em um instante, e ele não tinha a menor ideia de como colocá-la de volta nos trilhos. A insistência dele, no entanto, não diminuiu. Ele sabia que não podia desistir. Não agora. Não depois de descobrir a verdade. Ele precisava falar com ela, precisava entender o que aconteceu, precisava, acima de tudo, ter uma chance de conhecer aqueles meninos. A rejeição inicial de Helena doeu, mas ele podia sentir por baixo da frieza uma camada de mágoa e talvez medo. Ele não sabia, mas sabia que a história deles não podia terminar ali, no meio de uma avenida movimentada, com uma pergunta e uma resposta que mudaram tudo. Ele continuou enviando mensagens mais calmas agora, implorando por uma conversa, explicando que precisava entender, que não queria causar problemas, que só queria uma oportunidade. Depois de quase uma semana de silêncio agonizante, uma resposta finalmente chegou. Curta, direta, sem emoção aparente. Podemos nos encontrar amanhã às 10 horas, na cafeteria perto da praça. Sozinhos. Ricardo sentiu um misto de alívio e apreensão. Era uma chance.
uma pequena fresta de esperança na escuridão que o havia engolido. Mas o tom dela o deixou inquieto. O que ela diria? Como ele poderia explicar sua ausência? Como ele poderia começar a reparar 5 anos e meio de desconhecimento? A noite antes do encontro foi tão longa e sem sono quanto a primeira. Ele sabia que a conversa seria difícil, que enfrentaria a dor e a raiva de Helena e talvez a sua própria culpa. Mas ele estava determinado a ir, determinado a ouvir, determinado a lutar por uma chance de fazer parte das vidas que ele, sem saber, havia ajudado a criar. O encontro na cafeteria seria apenas o começo de uma longa e incerta jornada, e ele sabia com uma certeza fria que o passado deles e o futuro daquelas crianças estavam prestes a colidir de forma irreversível. A cafeteria estava cheia, o aroma de café fresco misturado ao burburinho de conversas matinais. Ricardo chegou cedo, o nervosismo roendo suas unhas. Escolheu uma mesa discreta no canto, de onde podia observar a entrada. Cada pessoa que passava pela porta fazia seu coração acelerar. Ele repassou mentalmente o que diria, as desculpas que ofereceria, as perguntas que precisava fazer. Mas nenhuma preparação parecia suficiente para o que estava por vir. Quando Helena entrou, pontualmente às 10, o barulho da cafeteria pareceu diminuir. Ela estava diferente da imagem que ele guardava na memória. Mais madura, com linhas finas de cansaço ao redor dos olhos, mas ainda dona de uma beleza serena e uma força silenciosa que o atraía e o intimidava ao mesmo tempo. Ela o viu, e a expressão em seu rosto era ilegível, uma mistura de resignação e cautela. Não havia calor, nem a menor sugestão da intimidade que um dia compartilharam. Ela se sentou à sua frente, sem sorrir, e pediu apenas um copo d'água. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelos sons ambientes da cafeteria. Ricardo sentiu a necessidade de quebrar o gelo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Helena, obrigado por vir. Ele começou, a voz um pouco trêmula. Eu preciso entender como isso aconteceu, porque eu não sabia. Helena o encarou diretamente, e pela primeira vez ele viu um lampejo da dor que ela carregava. Você realmente não... Sabia, Ricardo? Ela perguntou, a voz baixa e controlada, mas com uma pontada de ironia. Você se tornou muito bom em não ver o que não queria ver. Ele sentiu o golpe. Merecido, ele sabia. Eu sinto muito, ele disse sincero. Se eu soubesse... Mas você não soube. Ela o interrompeu, a voz ganhando um pouco mais de firmeza. E não foi por falta de tentativa. Ela fez uma pausa, como se reunisse forças para revisitar memórias dolorosas. Quando descobri que estava grávida, entrei em pânico, mas a primeira coisa que fiz foi tentar te encontrar. Liguei para o seu celular, estava desligado. Deixei mensagens na sua secretária eletrônica. Nenhuma resposta. Ricardo franziu a testa. Desligado? Eu não lembro. Você estava em uma viagem de negócios, Ricardo. Ela explicou, a paciência começando a se esvair de sua voz. Disse que não queria ser incomodado. Deixei recado com a sua secretária. Ela disse que te avisaria. Nunca recebi um retorno. Ele sentiu um frio na espinha. Sua secretária, na época, uma mulher extremamente eficiente, mas que também era ferozmente protetora de seu tempo e privacidade. Seria possível que ela tivesse filtrado as ligações, as mensagens? Ele a havia instruído a não passar ligações pessoais, a não ser em casos de extrema urgência. Na sua mente focada no trabalho, uma ligação de Helena talvez não se encaixasse nessa categoria. O orgulho, sempre o orgulho. Quando você voltou, tentei de novo. Helena continuou, a mágoa evidente agora. Liguei para o seu escritório. A secretária disse que você estava em reunião. Pedi para ela dizer que era urgente, que era Helena. Ela me colocou em espera e depois disse que você não podia atender. Liguei de novo no dia seguinte. E no outro. Sempre a mesma desculpa. Ricardo sentiu o peso da culpa esmagá-lo. Ele se lembrou vagamente daqueles dias. Estava fechando um grande negócio, trabalhando horas extras, focado unicamente em sua carreira. Qualquer coisa que não estivesse diretamente relacionada ao trabalho era vista como uma distração.
Ele havia instruído sua secretária a ser um filtro implacável. E ela foi. Eu não desisti, Helena disse, a voz embargada. Mandei cartas para o seu apartamento. Escrevi sobre a gravidez, sobre meus medos, sobre a esperança de que pudéssemos enfrentar isso juntos. Nenhuma foi respondida. Fui até o seu prédio. O porteiro disse que você não estava recebendo visitas. Bati na sua porta. Ninguém atendeu. Ele ouviu atônito. Cartas? Ele nunca recebeu cartas. O porteiro. Ele se lembrava de ter instruído o porteiro a não permitir a entrada de ninguém que não fosse previamente autorizado. Sua vida era uma fortaleza impenetrável, construída para proteger sua solidão e seu foco no trabalho. E essa fortaleza o impediu de saber da existência de seus próprios filhos. Depois de meses tentando, de me sentir humilhada e rejeitada, eu desisti. Helena concluiu, um suspiro pesado escapando de seus lábios. Decidi que não podia depender de você, que precisava ser forte por mim e pelo bebê. Eu me mudei para outra cidade, recomecei minha vida. Foi difícil, Ricardo, muito difícil, mas eu consegui. E então vieram os outros. Ricardo piscou, confuso. Os outros? Sim, ela disse, um leve sorriso triste surgindo em seus lábios. Não foi uma gravidez de um bebê só. Foram 3, trigêmeos. A revelação o atingiu de novo, com a força de um soco. Trigêmeos. Ele tinha 3 filhos, não 1, mas 3. A magnitude daquilo era avassaladora. Ele se lembrou dos 3 rostos loiros no canteiro central, dos olhos que eram tão parecidos com os seus. Tudo fazia sentido agora. Trigêmeos, ele repetiu, a voz embargada pela emoção. Helena, eu não tenho palavras. Eu não sabia. Se eu soubesse que você tentou me procurar, você não teria acreditado, Ricardo, ela disse, a voz voltando a ser fria. Você me bloqueou, me ignorou. Deixou claro que não queria nada comigo. Eu não ia implorar. Não ia me humilhar mais. Eu tinha que pensar nos meus filhos. Nossos filhos, ele a corrigiu suavemente. Ela o encarou por um momento, a frieza cedendo a uma expressão de cansaço profundo. Sim, nossos filhos. Eles são a coisa mais importante na minha vida, Ricardo. E eu fiz tudo o que pude para protegê-los e dar a eles uma vida digna. Eles estão bem? Ele perguntou, o medo apertando seu peito. Estão. São saudáveis, alegres, na maior parte do tempo, ela disse, uma sombra passando por seus olhos. Um deles, o menor, o Pedro. Ele nasceu com uma condição cardíaca. Precisa de cuidados especiais, acompanhamento médico constante. A notícia sobre Pedro o atingiu em cheio. Um de seus filhos estava doente. E ele não estava lá. Não estava lá para Helena. Não estava lá para Pedro. Não estava lá para nenhum deles. A culpa o corroeu por dentro. Eu quero ajudar, Helena, ele disse, desesperado para fazer alguma coisa. Qualquer coisa, para compensar sua ausência. Quero ajudar com os custos médicos, com o que for preciso. Quero estar presente. Helena balançou a cabeça. Não quero piedade, Ricardo. Não quero dinheiro para aliviar sua consciência. Quero constância. Quero saber que você estará lá, de verdade, não apenas quando for conveniente. Quero saber que você se importa com eles, não apenas com a ideia de ter filhos. As palavras dela eram um espelho cruel de seu passado. Ele sempre buscou a conveniência, a ausência de complicações. Mas agora, diante daquelas 3 vidas que eram parte dele, a conveniência não significava nada. Eu entendo, ele disse, sua voz firme agora, cheia de uma determinação que ele não sentia há anos. Você tem razão. Eu fui um idiota, um orgulhoso. Mas eu mudei, Helena. Ou eu quero mudar. Eu quero estar presente. Quero conhecer meus filhos. Quero fazer parte da vida deles. Não como um estranho, mas como o pai deles. Helena suspirou olhando para o café que ainda não havia tocado. A muralha de frieza parecia estar se desfazendo, revelando a mulher cansada e sobrecarregada que ela era. É muita coisa. Para processar, Ricardo. Para mim, para eles. Eles não sabem nada sobre você. Para eles, eu sou a única responsável por tudo.
Eu sei, ele disse suavemente. Não espero que seja fácil. Mas me dê uma chance. Deixe-me conhecê-los. Sem pressão. Sem grandes revelações no começo. Talvez eu possa ser apenas um amigo. Um amigo da mãe. Podemos começar assim? Ela pensou por um longo momento, avaliando-o com um olhar penetrante. Ele sustentou o olhar, esperando, rezando para que ela dissesse sim. A proposta era um passo pequeno, mas significativo. Era a única maneira de começar a reconstruir a ponte que ele havia queimado anos atrás. Finalmente, Helena assentiu. Um amigo da mãe, ela repetiu, como se estivesse testando as palavras. Podemos tentar, mas com calma, Ricardo, no meu tempo. No tempo deles. Se você assustá-los, se você desaparecer de novo, eu não vou te perdoar. E não vou permitir que você volte. Eu não vou desaparecer, ele prometeu, a seriedade em sua voz inabalável. Eu estou aqui para ficar, para o tempo que for preciso. O acordo estava feito, frágil, incerto, mas era um começo. Eles conversaram por mais algum tempo, acertando os detalhes práticos do primeiro encontro. Seria algo casual, em um lugar neutro, talvez um parque. Ele não seria apresentado como o pai, apenas como um amigo. Ricardo sabia que seria um teste para ele e para Helena, e mais importante para as crianças. Ele saiu da cafeteria sentindo um misto de apreensão e uma esperança cautelosa. O caminho seria longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava no caminho certo. O caminho que o levaria de volta para as vidas que ele, sem saber, havia deixado para trás e que agora se apresentavam como a chance de uma nova. O primeiro encontro com os meninos, sob o disfarce de amigo da mamãe, aconteceu em um parque ensolarado. Ricardo chegou cedo, o coração batendo forte contra as costelas. Viu Helena se aproximando com os três de mãos dadas, os cabelos loiros brilhando sob o sol. Eram ainda mais adoráveis de perto. O mais velho, João, parecia ter uns 5 anos, com uma energia inesgotável e um sorriso travesso. O do meio, Lucas, talvez 4, era mais quieto, observador, com um olhar curioso e gentil. E Pedro, o caçula, de 3 anos, com seus olhos azuis e um ar mais frágil, mas com uma doçura que derretia o coração. Helena os apresentou casualmente. Meninos, este é o Ricardo, um amigo meu. João e Lucas acenaram com a cabeça, um pouco tímidos. Pedro se escondeu atrás das pernas da mãe, espiando com cautela. Ricardo se abaixou, tentando parecer o menos ameaçador possível. Oi, campeões! Que dia lindo para brincar, né? Ele trouxe uma bola de futebol e alguns brinquedos. Começou a chutar a bola suavemente, incentivando João a tentar. O menino, depois de alguma hesitação, se soltou e correu atrás da bola com entusiasmo. Ricardo deixou que ele marcasse gols imaginários, aplaudindo cada um com genuína alegria. Lucas, o observador, se aproximou lentamente, interessado nos outros brinquedos. Ricardo lhe mostrou como montar um quebra-cabeça simples e logo o menino estava absorto na tarefa. Pedro, ainda grudado em Helena, começou a relaxar, observando a cena com seus grandes olhos azuis. Helena se sentou em um banco próximo, observando a interação com uma expressão que Ricardo não soube decifrar. Alívio? Surpresa? Talvez uma ponta de esperança? Ele evitou olhá-la diretamente, concentrando-se em construir uma conexão com os meninos. Era mais difícil do que imaginava. Não bastava ser o amigo legal com brinquedos. Era preciso paciência, atenção e uma dose de vulnerabilidade que ele raramente permitia em sua vida profissional. Passaram a tarde no parque. Ricardo correu com João, ajudou Lucas com o quebra-cabeça e, aos poucos, conseguiu arrancar um sorriso de Pedro, oferecendo-lhe um pedaço de fruta. No final, quando estava na hora de ir, João correu e o abraçou rapidamente antes de ir para a mãe. Lucas deu um pequeno aceno. Pedro, ainda tímido, apenas o observou ir embora. Eles gostaram de você, Helena disse, quando ele se aproximou para se despedir dela. Obrigado, Ricardo. Foi bom. Eu que agradeço a chance, Helena. Ele respondeu, sentindo um calor inesperado no peito. Podemos fazer isso de novo? Ela assentiu. Podemos,
mas com calma. Os encontros se tornaram mais frequentes. Parque, sorveteria, livraria infantil, até mesmo na casa de Helena, onde ele era um visitante ocasional. Ricardo aprendeu os nomes dos personagens de desenho favoritos, as músicas que os faziam dançar, os medos bobos antes de dormir. Descobriu que João era um líder nato, Lucas um artista em potencial e Pedro um garoto incrivelmente resiliente, apesar de sua condição de saúde. Ele começou a trocar reuniões de última hora por uma tarde no parquinho, a recusar jantares, de negócios para ler histórias antes de dormir. Seu apartamento, antes um refúgio de silêncio e ordem, começou a acumular brinquedos espalhados, desenhos coloridos pregados na geladeira e o eco das risadas infantis. Ele se pegou sorrindo sozinho ao encontrar um carrinho de brinquedo debaixo do sofá, ou uma meia perdida entre seus sapatos sociais. A transformação não passou despercebida por seus colegas de trabalho, que comentavam sobre sua nova leveza e a frequência com que ele falava sobre os filhos de uma amiga. Ricardo, no entanto, não se importava. Pela primeira vez em anos, ele sentia que sua vida tinha um propósito, que ia além de balanços financeiros e metas corporativas. Uma tarde, enquanto tentava ajudar Lucas a desenhar um dragão, o menino o olhou com seus grandes olhos curiosos e perguntou: "Você mora sozinho, tio Ricardo?" Ricardo hesitou. "Sim, Lucas, eu moro sozinho." "E você não fica triste?" perguntou João, que estava por perto. Ele pensou por um momento. "Antes, às vezes eu ficava. Mas agora eu tenho vocês para me fazer companhia, né?" Ele sorriu para eles. E os meninos sorriram de volta. Um sorriso genuíno que valia mais do que qualquer negócio fechado. A casa de Helena, antes um lugar que ele visitava com cautela, começou a se sentir como um lar. Ele ajudava com as tarefas, consertava coisas que estavam quebradas e até arriscava cozinhar, com resultados hilários que faziam as crianças rirem. Em uma dessas tentativas culinárias desastrosas, tentando fazer um bolo simples, ele errou a receita e o resultado foi uma massa dura e intragável. As crianças riram tanto que ele não conseguiu ficar bravo e acabou rindo junto, percebendo que a perfeição não era importante. O que importava era a bagunça compartilhada, as risadas e a sensação de pertencimento. Helena observava tudo, a princípio com uma distância cautelosa, depois com um relaxamento gradual. Ela via a paciência de Ricardo com Pedro, a forma como ele incentivava Lucas, a energia que ele dedicava a João. Via o carinho genuíno em seus olhos quando olhava para os meninos. A muralha que ela construiu ao redor de seu coração começou a ceder tijolo por tijolo. Eles conversavam mais não apenas sobre as crianças, mas sobre suas vidas, seus medos, seus sonhos. A antiga intimidade, soterrada por anos de silêncio e mágoa, começou a ressurgir, transformada pela experiência da paternidade, para ele, e da maternidade solo, para ela. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Ricardo se tornou parte da rotina familiar, um pilar de apoio para Helena e uma figura paterna para os meninos mesmo sem o título oficial. Ele estava presente nos check-ups de Pedro, nas apresentações da escola de João, nas tardes de arte de Lucas. Ele aprendeu a trocar curativos, a acalmar acessos de tosse, a lidar com birras e a celebrar pequenas vitórias. Sua vida, antes rigidamente estruturada em torno do trabalho, agora girava em torno das necessidades e alegrias de 3 pequenos seres humanos. E então surgiu a proposta. Helena recebeu uma oferta de trabalho em outro país, uma oportunidade irrecusável, que representava um avanço significativo em sua carreira e uma segurança financeira maior para ela e os meninos. Ela conversou com Ricardo sobre isso, a voz cheia de entusiasmo, mas também de apreensão. "É uma chance incrível, Ricardo", ela disse, sentados na sala enquanto os meninos dormiam. "Sempre sonhei com algo assim. Mas e os meninos? E você? Não posso simplesmente tirá-los daqui agora que vocês estão tão próximos." Ricardo sentiu um aperto no peito.
A possibilidade de perdê-los de novo, de ter aquela conexão recém-construída, rompida pela distância, era insuportável. Ele havia acabado de encontrá-los, de se encontrar como pai, e agora o destino parecia querer separá-los novamente. Mas ele não podia pedir a ela para desistir de seu sonho, de sua segurança. Ela lutou tanto para chegar onde estava. Ele a admirava por sua força e resiliência. Precisava haver uma solução. Uma solução que mantivesse a família unida, mesmo que de uma forma não convencional. Uma ideia ousada começou a se formar em sua mente. Uma ideia que o tiraria completamente de sua zona de conforto, que exigiria um sacrifício e uma dedicação que ele nunca imaginou ser capaz de ter. Mas olhou para os desenhos pendurados na geladeira, ouviu a respiração suave dos meninos dormindo nos quartos ao lado e soube que faria qualquer coisa por eles. Helena, ele começou, a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Vá. Vá e aceite essa oportunidade, você merece. E os meninos merecem a segurança que isso pode trazer. Ela o olhou surpresa. Mas, e nós? Nós somos uma família, Helena, ele disse convicto. Não importa onde estejamos, e eu não vou deixar que a distância nos separe de novo. Ele fez uma pausa, respirando fundo, antes de fazer a proposta que mudaria tudo. Deixe os meninos comigo, temporariamente, até você se estabelecer lá, encontrar um lugar, resolver a escola. Eles podem ficar comigo, eu cuido deles. Helena ficou sem palavras. A surpresa em seu rosto deu lugar a uma profunda consideração. Era uma proposta radical. Confiar seus filhos, suas vidas mais preciosas, ao homem que os havia abandonado, mesmo que sem saber anos atrás. Mas ela via o homem que ele se tornou, a dedicação que ele demonstrava, o amor genuíno que ele sentia pelos meninos. E ela sabia que ele seria capaz. Você faria isso, Ricardo? Ela perguntou, a voz embargada pela emoção. É uma responsabilidade enorme. Com o Pedro precisando de cuidados, é muita coisa. Eu sei, ele disse, segurando a mão dela. E eu estou pronto para isso. Eles são meus filhos, Helena. Eu perdi os primeiros anos, mas não quero perder mais nenhum dia. Quero estar aqui para eles. Quero ser o pai que eles precisam. Deixe-me ter essa chance. Deixe-me cuidar deles enquanto você constrói o futuro de vocês lá. A hesitação lutou com a necessidade e a confiança em seus olhos. Era a solução, perfeita, embora assustadora. Permitia que ela aproveitasse a oportunidade sem arrancar os meninos de seu ambiente e de sua rotina abruptamente. E permitia que Ricardo assumisse o papel de pai de uma forma que consolidaria o vínculo que ele havia construído. Depois de um longo silêncio, Helena assentiu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Eu confio em você, Ricardo. Eu confio que você cuidará deles, mas prometa que me manterá informada de tudo. Que faremos videochamadas todos os dias, que eles falarão comigo sempre que quiserem. Prometo, ele disse, apertando a mão dela. Faremos isso juntos, mesmo à distância. O acordo estava selado. Helena começaria os preparativos para a mudança, enquanto Ricardo se prepararia para se tornar, da noite para o dia, o responsável principal por 3 crianças pequenas. A rotina mudaria de novo, drasticamente. O executivo implacável seria testado de formas que jamais imaginou, mas ele estava pronto. Pronto para as febres, para o choro noturno, para as tarefas escolares, para a saudade, pronto para ser pai. E mal sabia ele que essa nova fase traria consigo a maior revelação de todas, aquela que finalmente desvendaria o mistério por trás das tentativas frustradas de Helena no passado. A despedida no aeroporto foi difícil. Helena se ajoelhou, abraçando cada um dos meninos com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. João, o mais velho, tentava ser forte, mas os lábios tremiam. Lucas, o observador, a abraçou com uma intensidade silenciosa. Pedro, o caçula, chorava abertamente, agarrado ao pescoço da mãe. Ricardo observava de perto, sentindo um nó na garganta. Ele sabia que não era fácil para ela deixá-los para trás, mesmo que fosse por um futuro melhor. Que não era fácil para ele assumir a responsabilidade total por aquelas 3 vidas, com todos os seus medos e incertezas.
Eles vão ficar bem, Helena. Ricardo garantiu, sua voz suave. Eu vou cuidar deles. Prometo. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Eu sei, Ricardo, eu confio em você, mas qualquer coisa, qualquer problema, me ligue imediatamente. Não hesite. Não vou, ele respondeu. Depois de mais abraços e beijos, Helena finalmente atravessou o portão de embarque, olhando para trás uma última vez antes de desaparecer. Ricardo ficou ali com os 3 meninos, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. João, Lucas e Pedro o olhavam, os rostos ainda molhados de lágrimas, procurando nele um conforto que ele esperava ser capaz de oferecer. O retorno para casa foi silencioso no carro. Os meninos estavam quietos, processando a partida da mãe. Ricardo tentou distraí-los, falando sobre o que fariam quando chegassem. Mas eles respondiam com monossílabos. Ao chegar no apartamento, que agora parecia estranhamente grande e silencioso, sem a presença vibrante de Helena, a realidade da nova rotina o atingiu com força. A primeira semana foi um caos controlado. Ricardo descobriu que cuidar de 3 crianças pequenas era uma maratona constante. Acordar antes do sol nascer, preparar café da manhã, vestir, escovar dentes, levar para a escola. Ele matriculou João e Lucas em uma escola próxima rapidamente. Buscar, preparar almoço, lidar com tarefas, brincadeiras, brigas, lanches, banhos, jantar e histórias antes de dormir. E no meio de tudo isso, gerenciar as necessidades médicas de Pedro, que exigia horários rígidos para medicação e visitas frequentes ao médico. Ele se sentia constantemente sobrecarregado e exausto. O apartamento, antes impecável, virou um campo minado de brinquedos. A geladeira, antes cheia de comida pronta e bebidas caras, agora transbordava de leite, frutas, iogurtes e potinhos de papinha. Suas roupas sociais foram substituídas por camisetas e calças confortáveis, frequentemente manchadas de tinta ou comida. As noites eram o maior desafio. Pedro, por causa de sua condição, às vezes tinha dificuldades para dormir ou acordava com tosse. Ricardo passava horas acordado, embalando o menino, verificando sua respiração, lendo para ele em voz baixa. Houve noites em que ele cochilou em uma poltrona no quarto de Pedro, acordando dolorido, mas com o menino dormindo tranquilamente em seus braços. Ele se viu ligando para Helena várias vezes ao dia no início, fazendo perguntas sobre a rotina, a alimentação, os horários de medicação. Ela, apesar do fuso horário e da adaptação ao novo trabalho, estava sempre disponível, paciente, guiando-o com calma. As videochamadas diárias se tornaram um ritual sagrado. Os meninos corriam para a tela, ansiosos para ver a mãe, contar. Sobre o dia, mostrar um desenho novo. Ricardo observava a interação, vendo o amor entre eles, sentindo-se grato por poder proporcionar aquele contato, por ser o elo entre eles. Aos poucos, o caos começou a dar lugar a uma rotina, ainda que improvisada. Ricardo aprendeu a antecipar as necessidades dos meninos, a diferenciar um choro de manha de um choro de dor, a negociar com João sobre a hora de desligar a TV, a incentivar Lucas a falar sobre seus sentimentos, a cuidar de Pedro com uma ternura que ele não sabia que possuía. Ele descobriu que tinha uma paciência que nunca usava no trabalho, uma capacidade de amar incondicionalmente que o surpreendia a cada dia. Seu trabalho na empresa passou para segundo plano. Ele delegou tarefas, recusou viagens, reduziu sua carga horária. Seus colegas estranharam, mas ele não deu explicações detalhadas. Sua prioridade agora era outra. Era a risada de João ao marcar um gol imaginário na sala, o abraço apertado de Lucas antes de dormir, o sorriso sonolento de Pedro ao acordar em seus braços. Os meninos, por sua vez, se adaptaram com uma resiliência surpreendente. Sentiam falta da mãe, claro, e havia momentos de saudade e choro. Mas a presença constante de Ricardo, seu cuidado e seu amor inabalável lhes davam segurança. Eles começaram a chamá-lo de Pai Ricardo em casa, um apelido que ele ouvia com o coração explodindo de alegria e gratidão. Uma noite, enquanto colocava Pedro na cama, o menino o olhou com seus grandes olhos azuis e perguntou com a inocência típica das crianças: Pai Ricardo,
Por que você não é nosso pai de verdade? Ricardo sentiu o fôlego prender na garganta. A pergunta tão simples e direta o pegou desprevenido. Era a hora. A hora de contar a verdade. Ele se sentou na beira da cama, acariciando os cabelos loiros de Pedro. Eu sou o seu pai de verdade, Pedro, ele disse, a voz embargada pela emoção. Eu sou o pai de você, do João e do Lucas. Os olhos de Pedro se arregalaram de surpresa. Mas a mamãe disse que você era amigo dela. E eu sou amigo da mamãe, Ricardo explicou, tentando encontrar as palavras certas. Mas eu também sou o pai de vocês. Quando vocês nasceram, eu não estava aqui. Eu não sabia que vocês existiam. Foi um erro meu. Mas a mamãe cuidou de vocês, e agora eu encontrei vocês, e eu quero ser o pai de vocês. De verdade. Para sempre. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Você é meu pai, ele sussurrou, como se estivesse descobrindo um segredo maravilhoso. Sou. Meu amor, Ricardo respondeu, os olhos marejados. Eu sou o seu pai, e eu te amo muito. Amo você, amo o João, amo o Lucas, amo vocês mais do que tudo no mundo. Pedro se aconchegou nele, e Ricardo o abraçou forte, sentindo a fragilidade e a força do menino em seus braços. A verdade havia sido dita, não da forma que ele imaginou em uma conversa séria com Helena, mas em um momento íntimo com o caçula. No dia seguinte, ele conversou com João e Lucas, com Helena na videochamada, explicando a verdade de forma simples e carinhosa. João, o mais velho, ficou um pouco confuso no início, mas aceitou a notícia com a praticidade das crianças. Lucas, o sensível, ficou emocionado e o abraçou com força. Helena, do outro lado da tela, sorria com lágrimas nos olhos. A revelação foi inevitável, mas foi acolhida com aceitação e surpresa, e fortaleceu ainda mais os laços que já existiam. Com a verdade revelada e aceita, a dinâmica familiar se solidificou. Ricardo não era mais o amigo da mamãe, mas sim o pai. Ele participava ativamente das reuniões, da escola, das consultas médicas de Pedro, das atividades extracurriculares. Sua vida era inteiramente dedicada aos meninos, e ele nunca se sentiu tão completo. Semanas depois da revelação, sua mãe, Dona Lúcia, uma mulher tradicional e amorosa, ligou para ele. Eles conversavam com frequência, e ele havia contado a ela sobre os meninos, a princípio como filhos de Helena, e depois com a verdade como seus netos. Ela ficou chocada no início, mas a notícia de ter netos a encheu de alegria. Ricardo, querido, ela disse ao telefone. Estive pensando. Já está na hora de você apresentar meus netos ao resto da família. Seus irmãos, suas cunhadas, seus sobrinhos, todos querem conhecê-los. Podemos organizar um almoço aqui em casa no próximo domingo? Ricardo sorriu. Era mais um passo importante para integrar os meninos à sua vida por completo. Claro, mãe, eles vão adorar. Eu pergunto para Helena se ela consegue fazer uma videochamada durante o almoço também. Seria ótimo, disse Dona Lúcia entusiasmada. E assim o círculo se ampliou. O almoço de domingo na casa de sua mãe foi um sucesso. Os avós conheceram os netos. Os tios surgiram. A mesa ficou maior e mais barulhenta com a presença das crianças. João e Lucas se enturmaram rapidamente com os primos, enquanto Pedro, um pouco mais tímido no início, logo se sentiu à vontade, com o carinho da avó e dos tios. Ricardo observava a cena, o coração transbordando de felicidade ao ver seus filhos sendo acolhidos por sua família. Um novo aniversário chegou, o de João. Pela primeira vez, foi comemorado com ambos os responsáveis presentes, Helena participando por videochamada, cantando parabéns junto com todos. A alegria era tanta que até o mais introspectivo dos meninos, Lucas, tomou o centro da festa para contar uma história engraçada que havia inventado. Ricardo sentiu que, apesar da distância física de Helena, eles eram de fato uma família moderna, com seus próprios desafios e arranjos, mas unida pelo amor e pelo compromisso com aquelas 3 vidas preciosas. Ele estava vivendo uma vida que nunca planejou, mas que era infinitamente mais rica
e significativa do que a vida que ele havia construído para si mesmo. A reviravolta de ter se tornado pai de trigêmeos da noite para o dia havia sido imensa, mas a maior reviravolta, aquela que explicaria o mistério do passado e selaria o futuro, ainda estava por vir, escondida em um lugar inesperado, esperando o momento certo para ser descoberta. A rotina de Ricardo era agora um turbilhão de fraldas, mamadeiras, lições de casa e consultas médicas. O terno impecável foi substituído por roupas confortáveis, frequentemente amassadas e com alguma mancha suspeita. As reuniões de diretoria dividiam espaço em sua mente com a lista de compras do supermercado e o horário da natação de João. Ele estava exausto, sim, mas nunca se sentira tão vivo. Cuidar dos meninos era o trabalho mais difícil e recompensador que já tivera. Pedro, o caçula, exigia atenção especial. Suas visitas ao cardiologista eram frequentes, e Ricardo aprendeu a monitorar os sinais, a administrar as medicações com precisão e a lidar com a ansiedade que acompanhava cada tosse mais forte ou febre inesperada. Nesses momentos, Helena era seu porto seguro à distância. As videochamadas se tornavam mais longas, cheias de preocupação compartilhada e decisões tomadas em conjunto. A distância física era um fardo, mas a parceria na criação dos filhos os unia de uma forma profunda e inabalável. Helena, por sua vez, estava se adaptando à vida no exterior, construindo a base para o futuro deles. Ela sentia falta dos meninos a cada segundo, mas vê-los bem cuidados, felizes e seguros ao lado de Ricardo aliviava seu coração. As conversas com Ricardo não eram mais apenas sobre a logística das crianças. Eles falavam sobre seus dias, seus medos, suas esperanças. A mágoa do passado ainda existia, uma cicatriz silenciosa, mas a gratidão e o respeito mútuo estavam construindo algo novo e forte entre eles. Certo dia, Ricardo estava organizando alguns documentos antigos em um depósito no escritório que não visitava há anos. Era um espaço empoeirado, cheio de caixas de arquivos e objetos esquecidos. Enquanto vasculhava uma caixa empoeirada com a etiqueta Diversos 2019, ele encontrou uma pilha de envelopes. A caligrafia em um deles fez seu coração parar. Era a letra de Helena. Havia vários envelopes, alguns amarelados pelo tempo, outros parecendo ter sido abertos e fechados. Novamente, eram cartas. Cartas enviadas por Helena para seu antigo endereço residencial e comercial, datadas de 5 anos e meio atrás. Com as mãos trêmulas, ele abriu a primeira. Era curta, apenas um pedido para que ele ligasse, que ela precisava falar com ele sobre algo importante. A segunda, mais longa, falava sobre um atraso menstrual, sobre a possibilidade de uma gravidez, sobre o medo e a esperança. A terceira confirmava a gravidez. Falava sobre a surpresa, sobre a necessidade de conversarem, sobre a esperança de que ele estivesse ao lado dela. Ricardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele continuou lendo, uma carta após a outra. Cartas, cheias de tentativas de contato, de preocupação, de solidão. Cartas que ele nunca recebeu. Algumas pareciam ter sido abertas, lidas e depois guardadas de volta nos envelopes. Quem faria isso? Ele encontrou também uma pasta com impressões de e-mails. E-mails enviados para seu endereço de trabalho, com assuntos como urgente, Helena ou precisamos conversar. Alguns estavam com a marcação spam ou ignorado ao lado. E-mails que ele nunca viu. A raiva começou a borbulhar em seu peito, uma raiva fria e intensa. Alguém interceptou suas correspondências. Alguém o impediu de saber. Mas quem? E por quê? Ele vasculhou a caixa com frenesi, procurando por qualquer pista. No fundo, encontrou um pequeno bloco de notas com anotações à mão. Eram resumos de ligações, datas, horários e nomes. O nome de Helena aparecia várias vezes com anotações como ligou, disse que era urgente, não passei. Ligou de novo, insistiu. Disse que o senhor estava em reunião. Carta recebida, arquivada. E no topo do bloco, o nome de sua secretária na época, Dona Fátima. A secretária eficiente, leal, que ele havia instruído a filtrar tudo que não fosse estritamente profissional.
Mas filtrar a ponto de esconder cartas e e-mails sobre uma gravidez, sobre seus filhos, a lealdade dela havia se transformado em uma traição cruel e devastadora. Ricardo fechou a caixa, o coração batendo descompassado, a mente em turbilhão. Ele precisava confrontá-la e precisava falar com Helena. Imediatamente. Ele saiu do depósito como um furacão, a caixa de cartas e e-mails em suas mãos. Encontrou Dona Fátima, que ainda trabalhava na empresa, sentada em sua mesa, digitando calmamente. Ricardo parou na frente dela, a expressão em seu rosto fazendo-a empalidecer. Dona Fátima, a voz dele era baixa, mas carregada de uma fúria contida. Podemos conversar? Na minha sala. Agora. Na sala, ele colocou a caixa sobre a mesa. Dona Fátima o olhava nervosa, sabendo que algo estava muito errado. O que é isso, Dona Fátima? Ele perguntou apontando para a caixa. O que são essas cartas, esses e-mails? Ela hesitou, os olhos desviando. Eu não sei, Sr. Ricardo. Não minta para mim. A voz dele explodiu, fazendo-a encolher na cadeira. Eu encontrei seu bloco de notas aqui dentro, com suas anotações sobre a Helena, sobre as ligações dela, sobre as cartas que você arquivou. Dona Fátima começou a chorar, as mãos cobrindo o rosto. Eu sinto muito, Sr. Ricardo. Eu só estava seguindo ordens. O senhor disse para não passar ligações pessoais, para não incomodá-lo com assuntos que não fossem do trabalho. O senhor estava tão focado naqueles negócios, tão estressado. E você decidiu por conta própria que a notícia de que eu seria pai não era importante. Ele gritou, a dor e a raiva se misturando. Você escondeu de mim que a mãe dos meus filhos estava tentando me encontrar. Você me privou de saber da existência deles, de estar presente no nascimento, nos primeiros anos. Eu achei que a senhorita Helena era apenas mais uma complicação na sua vida, Sr. Ricardo. Ela soluçou. O senhor sempre foi tão dedicado ao trabalho. Eu pensei que estava protegendo o senhor. Proteger. A palavra soou, oca e cruel. Ela o protegeu de sua própria vida, de sua própria família. Ela o condenou a anos de ignorância e arrependimento. Você não me protegeu, Dona Fátima, ele disse, a voz voltando a ser baixa e gélida, mais perigosa do que o grito. Você me tirou a coisa mais importante da minha vida. Você está demitida. Ele saiu da sala, deixando-a em prantos. A demissão era o mínimo. Ele sentia que a vida dela deveria ser virada de cabeça para baixo, assim como a dele havia sido. Mas a raiva contra Dona Fátima era apenas uma fração da raiva que ele sentia por si mesmo, por ter criado um ambiente onde algo assim pudesse acontecer, por ter sido tão cego, tão focado em si mesmo, que não percebeu os sinais, não atendeu aos apelos. Ele pegou o celular e ligou para Helena. Era madrugada onde ela estava, mas ele não podia esperar. Helena, me desculpe te ligar a essa hora, ele disse, a voz embargada. Ricardo, o que aconteceu? Os meninos estão bem? Ela perguntou, a voz sonolenta e preocupada. Estão bem, é sobre outra coisa, sobre o passado. Sobre você tentando me encontrar. Ele contou a ela sobre a caixa, sobre as cartas, os e-mails, o bloco de notas de Dona Fátima. Contou a ela como suas tentativas de contato foram interceptadas, escondidas dele. Helena ouviu em silêncio, um silêncio que parecia durar uma eternidade. Quando ela finalmente falou, a voz estava carregada de emoção, uma mistura de choque, dor e uma validação amarga. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sabia que você não podia ter me ignorado daquela forma. Eu sabia que algo estava errado, mas depois de tantas tentativas, de tanto silêncio, eu comecei a acreditar que o problema era eu, que você simplesmente não se importava. Eu me importava, Helena, ele disse, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu só não sabia. Eu fui um idiota, um cego. Eu criei um muro ao meu redor, e esse muro me impediu de ver a verdade, de ver você, de ver meus filhos. Ricardo. A voz dela era suave agora, cheia de compaixão.
Não foi só você. Eu também tive orgulho. Eu devia ter insistido mais, ter encontrado uma forma de te alcançar. Mas eu estava com medo, sozinha, e o silêncio do seu lado doeu demais. Eles ficaram em silêncio por um tempo, processando a magnitude da revelação. Tantos anos perdidos, tanta dor desnecessária, tudo por causa de uma combinação de orgulho, medo, falta de comunicação e a interferência de terceiros. Mas agora, a verdade estava lá, crua e dolorosa. O que fazemos agora? Helena perguntou, quebrando o silêncio. Ricardo olhou para as cartas em sua mesa, para as provas tangíveis do passado roubado. Agora a gente reconstrói, ele disse com uma nova determinação em sua voz. A gente reconstrói o que foi perdido. A gente constrói um futuro para nós, para os meninos, sem segredos, sem muros, juntos. A revelação sobre a interferência de Dona Fátima não apagou o passado, nem a dor que ele causou, mas explicou o inexplicável. Deu um novo contexto às ações de Helena, mostrando que ela não o abandonou, mas sim foi impedida de alcançá-lo, e deu a Ricardo a clareza que ele precisava para perdoar a si mesmo e lutar pelo futuro. Nos dias que se seguiram, a conversa com Helena se aprofundou. Eles revisitavam o passado com uma nova perspectiva, curando as feridas antigas com a verdade. A distância física ainda existia, mas a conexão emocional entre eles se tornou inabalável. Eles eram parceiros, amigos, e agora, com a verdade sobre o passado revelada, a possibilidade de serem mais do que isso, de serem uma família completa, sob o mesmo teto, parecia mais real do que nunca. A revelação foi o ponto de virada. O mistério do passado estava desvendado, e o caminho para o futuro, embora ainda incerto, parecia mais claro. Ricardo olhou para as fotos dos meninos em sua mesa, para os desenhos coloridos pregados na parede. Eles eram sua prioridade, seu propósito, e agora que sabia a verdade completa, ele estava mais determinado do que nunca a lutar por eles, por Helena, pela família que ele quase perdeu, mas que o destino, de uma forma tortuosa, havia lhe dado a chance de construir. A próxima etapa seria convencer Helena de que era hora de voltar para casa, para que pudessem finalmente ser uma família de verdade, unida não apenas pelo amor aos filhos, mas também pelo amor e pelo perdão que renasciam entre eles. A revelação sobre a interferência de Dona Fátima pairou no ar entre Ricardo e Helena por dias. Uma nuvem pesada que, paradoxalmente, trouxe clareza. Eles conversaram por horas, revisitando cada tentativa frustrada de Helena, cada silêncio inexplicado de Ricardo. A raiva inicial deu lugar a uma tristeza profunda pelo tempo perdido, mas também a um entendimento mútuo. A mágoa não desapareceu completamente, mas a verdade a transformou, permitindo que a compaixão e o perdão começassem a florescer. É como se tivéssemos vivido em realidades paralelas, Helena disse em uma das longas videochamadas noturnas. Eu tentando desesperadamente te alcançar, e você completamente alheio a tudo. E eu te julgando por não ter me contado, Ricardo respondeu, a voz cheia de arrependimento. Por ter sumido, eu fui tão injusto. Nós fomos vítimas de circunstâncias e de uma lealdade mal direcionada, ela disse, um leve sorriso triste na voz. Mas agora sabemos a verdade, e isso muda tudo. Mudava tudo mesmo. A confiança entre eles, já fortalecida pela parceria na criação dos filhos, tornou-se inabalável. O passado não era mais um mistério doloroso, mas uma história compartilhada que os unia. Ricardo sentia que a revelação o libertara de um peso que ele nem sabia que carregava. E com essa liberdade veio uma clareza sobre o que ele realmente queria. Ele queria Helena de volta. Não apenas como a mãe de seus filhos, mas como sua parceira. A mulher que ele amou anos atrás, agora mais forte, mais resiliente e ainda mais admirável. Ele queria construir uma vida com ela, uma família completa sob o mesmo teto. A proposta veio naturalmente, em uma noite em que os meninos já dormiam e a conversa fluiu para o futuro. Helena, ele começou, a voz um pouco nervosa,
Seu trabalho aí é importante, eu sei. E você construiu algo incrível. Mas e se você voltasse? Ela ficou em silêncio por um momento. Voltar para o Brasil? Sim, para nós, para mim. Para ser uma família de verdade, juntos. Ricardo, é uma decisão enorme, ela disse, a voz cautelosa. Eu tenho meu emprego aqui. Os meninos estão adaptados à rotina com você. Eu sei que é enorme. E não estou pedindo para você desistir de tudo. Podemos encontrar uma solução. Você pode procurar oportunidades aqui ou talvez trabalhar remotamente, se for possível. O importante é estarmos juntos. Eu, você, João, Lucas, Pedro, uma família. Helena suspirou. Eu sinto tanta falta deles, Ricardo, e de você também. Mas eu lutei tanto para ter minha independência, minha segurança financeira. Tenho medo de voltar e não dar certo, de depender de novo. Você não vai depender de mim, Helena, ele garantiu. Nós seremos parceiros em tudo, na vida, na criação dos meninos, nas finanças. Eu quero construir isso com você ao seu lado, não acima de você. Eles conversaram por muitas noites sobre isso. Ricardo falava sobre como a vida com os meninos o transformara, sobre o vazio que sentia quando ela não estava por perto, sobre o desejo de construir um futuro juntos. Helena expressava seus medos, suas inseguranças, mas também a saudade avassaladora e o desejo de ter sua família completa. A decisão não foi fácil, mas o amor pelos filhos e o renascimento do sentimento entre eles pesaram mais. Helena decidiu aceitar a proposta. Ela negociou com sua empresa a possibilidade de trabalhar remotamente por alguns meses, enquanto procurava oportunidades no Brasil. Seria um período de transição, de ajustes, mas eles estavam dispostos a enfrentar os desafios juntos. A notícia da volta de Helena foi recebida com festa pelos meninos. João pulava de alegria, Lucas abriu um sorriso radiante, e até Pedro, o mais contido, batia palmas. Ricardo sentiu uma onda de felicidade e alívio. A família estava prestes a se reunir. Os preparativos para a volta foram intensos. Ricardo ajudou Helena a organizar a mudança, a encontrar um lugar maior para morarem, um apartamento espaçoso que pudesse acomodar a todos confortavelmente. Ele envolveu os meninos nos preparativos, mostrando fotos do novo lugar, falando sobre como seria a vida com a mamãe em casa. O dia da chegada foi emocionante. Ricardo levou os meninos ao aeroporto, todos vestidos a rigor, com balões e um grande cartaz escrito "Bem-vinda, mamãe". Quando Helena apareceu no portão de desembarque, os meninos correram para ela, gritando e se jogando em seus braços. Ricardo observou a cena, o coração transbordando de alegria. Era a imagem que ele esperara por anos, sem saber que esperava. Helena abraçou os filhos com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois seu olhar encontrou o de Ricardo. Havia amor, gratidão e uma promessa silenciosa de futuro. Ele se aproximou e a abraçou, os meninos espremidos entre eles. Era um abraço de reencontro, de perdão e de um novo começo. A adaptação à vida juntos foi um processo. O apartamento ficou cheio de vida, barulho e, sim, mais brinquedos espalhados. Ricardo e Helena dividiam as tarefas, os cuidados com os meninos, as noites em claro com Pedro quando ele não estava bem. Havia momentos de tensão, de cansaço, de pequenos desentendimentos, afinal. Estavam aprendendo a conviver como casal e como família depois de anos separados. Mas havia também muita alegria. Jantares em família, passeios no parque, noites, de cinema no sofá, histórias contadas a 4 mãos antes de dormir. Ricardo e Helena redescobriam a intimidade, a cumplicidade, o amor que havia sido interrompido, mas não apagado. Eles se apoiavam mutuamente, celebravam as pequenas vitórias dos meninos e enfrentavam juntos os desafios, especialmente os relacionados à saúde de Pedro. Ricardo continuou trabalhando, mas com uma perspectiva diferente. O sucesso profissional ainda era importante, mas não era mais a única medida de seu valor. Sua maior realização era ver seus filhos crescerem felizes e seguros e construir uma vida ao lado da mulher que amava.
Helena encontrou um novo emprego que lhe permitia equilibrar a carreira com a vida familiar. Ela se sentia completa, tendo seus filhos e o homem que amava ao seu lado. A cicatriz do passado ainda existia, mas não definia mais quem eles eram. Eles eram uma família que havia sido separada pelo destino e pela falta de comunicação, mas que lutou para se reencontrar e se reconstruir. Uma noite, depois de colocar os meninos na cama, Ricardo e Helena estavam sentados na sala. O silêncio, preenchido apenas pelos sons suaves da casa. Helena olhou para ele, um sorriso terno nos lábios. "Quem diria, Ricardo?" ela disse. "Trigêmeos, um amigo da mamãe que virou pai, uma secretária intrometida, uma mudança para outro país e a volta. Nossa história é um pouco maluca." Ricardo sorriu, pegando a mão dela. "É a nossa história. E eu não mudaria nada, porque nos trouxe até aqui, até você, até eles." Ele a puxou para mais perto, beijando-a suavemente. Não era o beijo apaixonado da juventude, mas um beijo cheio de maturidade, de cumplicidade, de um amor construído sobre a verdade, o perdão e a resiliência. A vida não era perfeita, longe disso. Havia desafios, preocupações e a constante montanha-russa de criar 3 crianças pequenas. Mas Ricardo e Helena enfrentavam tudo juntos como uma equipe. O executivo focado no trabalho havia se transformado em um pai dedicado e um parceiro amoroso. A mãe solo, que lutou bravamente, havia encontrado o apoio e o amor que merecia. E os 3 meninos, João, Lucas e Pedro, tinham finalmente a família completa que sempre precisaram, unida pelo amor incondicional de seus pais. O caminho havia sido longo e tortuoso, cheio de reviravoltas inesperadas, mas eles haviam chegado ao seu destino, o lar, onde o amor e a família eram, finalmente, A vida seguiu seu curso, tecendo novos capítulos na história de Ricardo, Helena e os meninos. A casa, antes um refúgio silencioso para Ricardo, era agora um lar vibrante, cheio de risadas, choros, músicas infantis e o aroma reconfortante de comida caseira. A adaptação de Helena de volta ao Brasil e a transição para a vida familiar completa foram desafiadoras, mas o apoio mútuo e o amor incondicional pelos filhos tornaram tudo mais fácil. Ricardo continuou a equilibrar sua carreira com a paternidade, aprendendo a delegar mais no trabalho e a estar mais presente em casa. Ele não era mais o executivo que vivia para o trabalho. Era um pai que trabalhava para viver e sustentar sua família. Participava das reuniões de pais na escola, ajudava com as lições de casa, treinava o time de futebol de João nos fins de semana e passava horas no chão, montando legos com Lucas ou lendo para Pedro. Pedro, o caçula, continuava a ser o centro das atenções e preocupações, mas com o tempo, sua saúde se estabilizou. As visitas ao cardiologista se tornaram menos frequentes e ele ganhava peso e energia, acompanhando o ritmo dos irmãos, embora com algumas limitações. Ricardo e Helena aprenderam a gerenciar sua condição com calma e conhecimento, proporcionando a ele uma vida o mais normal possível. A fragilidade inicial de Pedro deu lugar a uma determinação silenciosa e a uma doçura que conquistava a todos. João crescia rápido, tornando-se um menino inteligente e curioso, com uma paixão por esportes e uma liderança natural que se manifestava nas brincadeiras com os irmãos e amigos. Lucas continuava sendo o artista da família, com um olhar sensível para o mundo e um talento nato para o desenho. Suas criações coloriam as paredes da casa e os corações de seus pais. Helena se reestabeleceu profissionalmente, encontrando um emprego que a desafiava e a realizava. Ela era uma mãe presente e uma parceira forte para Ricardo. Juntos, eles formavam uma equipe sólida, dividindo as responsabilidades e os momentos de alegria e dificuldade. A cicatriz do passado estava lá, um lembrete de quão perto eles chegaram de perder tudo, mas também uma prova da resiliência do amor e da família. A família de Ricardo acolheu Helena e os meninos de braços abertos. Dona Lúcia, a avó, mimava os netos, e os tios e primos se tornaram parte importante da vida das crianças. A casa dos avós era um refúgio de carinho e tradição,
onde os meninos aprendiam sobre suas raízes e se sentiam amados por uma família extensa. Em um aniversário de casamento de Dona Lúcia e seu marido, a família se reuniu para um grande almoço. A mesa estava cheia, o barulho das conversas e das risadas infantis preenchia o ambiente. Ricardo observava a cena, o coração transbordando de gratidão. Seus filhos corriam pelo jardim com os primos. Helena conversava animadamente com sua mãe. E ele estava ali, no centro de tudo, parte de uma família grande e amorosa. Em um momento de pausa, sua mãe se aproximou dele, o olhar cheio de carinho. "Você construiu uma família linda, meu filho", ela disse segurando sua mão. "Depois de tanto tempo, tanta solidão, você encontrou a felicidade." "Eu achei que tinha tudo, mãe", Ricardo respondeu, olhando para Helena e os meninos. "Mas eu não tinha o mais importante. Eles me deram a vida de volta." Os anos se passaram, trazendo consigo as mudanças inevitáveis do tempo. Os meninos cresceram, entrando na adolescência, com seus próprios desafios e descobertas. João se tornou um jovem atlético e determinado. Lucas, um artista talentoso e introspectivo. E Pedro, apesar de sua condição, um rapaz resiliente e cheio de empatia. Ricardo e Helena os acompanhavam em cada fase, oferecendo apoio, orientação e amor incondicional. A relação de Ricardo e Helena se aprofundou com o tempo. Eles eram mais do que um casal. Eram melhores amigos, confidentes e a rocha um do outro. As dificuldades que enfrentaram no passado e no presente os uniram de uma forma única. Eles sabiam o valor de ter um ao outro, de ter uma família. Uma noite, muitos anos depois, com os meninos já adultos e seguindo seus próprios caminhos, Ricardo e Helena estavam sentados no sofá, a casa silenciosa, mas não vazia. As paredes ainda exibiam fotos e desenhos de quando os meninos eram pequenos, lembretes constantes da jornada que haviam percorrido. "Lembra, Ricardo?", Helena disse, um sorriso nostálgico nos lábios. "Quando você descobriu as cartas? E a Dona Fátima?" Ricardo sorriu. "Como esquecer? Foi o dia em que o mundo virou de cabeça para baixo e depois se encaixou no lugar certo." "Eu pensei que nunca mais te veria", ela continuou. "Que você nunca saberia dos meninos, que eu teria que criar eles sozinha para sempre." "E eu pensei que minha vida seria sempre sobre trabalho e solidão", ele respondeu segurando a mão dela. "Mal sabia eu que a maior riqueza da minha vida estava por aí, esperando para ser encontrada." Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando a jornada. Uma jornada marcada por segredos, desencontros e a interferência do destino, mas também por perdão, resiliência e um amor que floresceu contra todas as probabilidades. O mistério dos trigêmeos, a reviravolta que mudou a vida de Ricardo para sempre, não foi apenas a descoberta de seus filhos, foi a descoberta de si mesmo como pai, como parceiro, como parte de algo maior do que ele. Foi a redescoberta do amor por Helena e a construção de uma família unida, forte e feliz. Eles se olharam, os olhos cheios de um amor maduro e sereno. O caminho havia sido longo e cheio de curvas inesperadas, mas os levou exatamente para onde deveriam estar, juntos, em casa, com a família que construíram tijolo por tijolo, com amor, paciência e a certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam tudo juntos. A história de Ricardo, o executivo que se tornou pai, era a prova de que a vida tem seus próprios planos e que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de caos e reviravoltas inesperadas. E que o lar, no final das contas, é onde o coração encontra seu lugar, cercado pelo amor da família. Os anos se dobraram sobre si mesmos, transformando os meninos em homens e a casa barulhenta em um lar com ecos de memórias. João se formou em engenharia e trabalhava em uma grande empresa. Lucas estudava artes plásticas na universidade. E Pedro, com a saúde estabilizada e uma força interior impressionante, dedicava-se a projetos sociais, usando sua experiência para ajudar outros com condições de saúde semelhantes. Eles eram jovens adultos, independentes e felizes, o orgulho de Ricardo e Helena. Ricardo e Helena, com os cabelos salpicados de prata, encontraram um novo ritmo na vida. Com os filhos, mais independentes,
Tinham mais tempo um para o outro, para redescobrir hobbies, viajar e simplesmente desfrutar da companhia mútua. A cumplicidade construída ao longo de tantos anos, superando desafios e celebrando vitórias, era a base sólida de seu relacionamento. Em uma tarde de sábado ensolarada, Ricardo e Helena decidiram fazer algo que não faziam há muito tempo: passear no parque onde Ricardo conheceu os meninos pela primeira vez. O parque estava movimentado, cheio de famílias, crianças correndo e rindo. Uma cena que lhes era tão familiar. Eles caminharam de mãos dadas pelos caminhos arborizados, observando as crianças brincando. Pararam perto do campo de futebol, onde Ricardo havia chutado a bola com um pequeno João cheio de energia. "Lembra?" Helena disse, um sorriso melancólico nos lábios. "Você todo engravatado, tentando parecer o amigo legal da mamãe." Ricardo riu. Eu estava apavorado, não tinha ideia do que estava fazendo. Só sabia que precisava me conectar com eles. "E você conseguiu," ela respondeu, apertando sua mão. "Você se tornou o pai que eles precisavam. O pai que eu sabia que você seria se tivesse tido a chance." Eles se sentaram em um banco, observando um grupo de crianças brincando em um escorregador. Ricardo pensou em Pedro, no quanto ele era pequeno e frágil naquele dia, escondido atrás das pernas de Helena. Pensou em Lucas, observador e quieto, descobrindo o mundo através de um quebra-cabeça. Pensou em João, o mais velho, correndo atrás da bola com uma alegria contagiante. Foi aqui que tudo começou de verdade. Ricardo disse, a voz suave, onde eu vi a vida que eu não sabia que existia, onde eu senti o chamado. Chamado que foi quase silenciado, Helena acrescentou. A lembrança das cartas e e-mails ainda presente, mas sem a dor aguda do passado. Quase, ele concordou. Mas o destino, ou seja lá o que for, tinha outros planos, e sou eternamente grato por isso. Eles ficaram em silêncio por um tempo, absorvendo a atmosfera do parque, as memórias flutuando ao redor deles como folhas ao vento. Não havia mais a angústia do desconhecido, a dor da separação, a incerteza do futuro. Havia apenas a paz e a gratidão por terem encontrado o caminho de volta um para o outro e construído a família que tinham. "Sabe, Ricardo," Helena disse, quebrando o silêncio, "às vezes eu penso na Dona Fátima, na ironia de tudo isso. Como a tentativa dela de proteger você acabou nos unindo de uma forma que talvez não acontecesse de outra maneira." Ricardo assentiu. "É uma perspectiva interessante. Não perdoo o que ela fez, a dor que causou, mas entendo que, de alguma forma torta, a verdade veio à tona por causa disso e nos deu a chance de consertar as coisas." Eles se levantaram para continuar a caminhada, o sol começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A vida não havia sido um conto de fadas, longe disso. Houve lutas, sacrifícios, momentos de desespero. Mas o amor, a resiliência e a determinação de construir uma família unida prevaleceram. Ao sair do parque, Ricardo olhou para trás uma última vez. Não era apenas um parque, era um marco em sua história, o lugar onde o executivo bem-sucedido, mas solitário, começou a se transformar no pai e marido que ele era hoje. A vida continuou, com seus altos e baixos, mas Ricardo e Helena enfrentavam tudo juntos lado a lado. A história dos trigêmeos e do pai que os encontrou tarde demais, mas a tempo de amá-los incondicionalmente, tornou-se uma lenda familiar, contada com carinho e um toque de humor nas reuniões de família. Era a prova de que o amor pode superar a distância, o tempo e até mesmo as intenções alheias, encontrando seu caminho para criar um lar onde a felicidade finalmente reside. E para Ricardo, o maior sucesso de sua vida não estava nos negócios, que construiu, mas na família que ele amava e que o amava de volta. Em cada abraço, cada sorriso, cada momento compartilhado. O ciclo estava completo, e a vida, com todas as suas reviravoltas, havia lhe dado o maior presente de todos, uma família. A casa, agora silenciosa na maior parte do tempo com os filhos adultos e vivendo suas próprias vidas,
ainda guardava a energia e as memórias de anos de barulho e risadas. As marcas de crescimento na parede da cozinha, os desenhos emoldurados na sala, os troféus de futebol e as medalhas de natação de João, os esboços de Lucas espalhados pelo antigo quarto de brinquedos transformado em ateliê, e os livros sobre projetos sociais de Pedro, tudo contava a história da família, que Ricardo e Helena construíram. Ricardo havia se aposentado da rotina frenética da empresa, passando a atuar como consultor em projetos selecionados. Helena continuava ativa em sua área, mas com mais flexibilidade. Eles desfrutavam de uma vida mais calma, preenchida por viagens, encontros com amigos e, o mais importante, visitas e conversas com os filhos. O Natal daquele ano seria especial. Pela primeira vez em alguns anos, os 3 meninos, agora homens, estariam em casa para a ceia. João viria com a namorada, Lucas traria alguns trabalhos de arte para mostrar e Pedro chegaria direto de uma viagem de trabalho em uma comunidade, no interior. A casa ganhou vida novamente com os preparativos, o cheiro de pinheiro e biscoitos assados preenchendo o ar. Na noite de Natal, a mesa estava farta e a sala cheia. João, alto e confiante, conversava animadamente com a namorada. Lucas, com seu jeito tranquilo, mostrava seus desenhos para Helena. Pedro, com um sorriso gentil e olhos atentos, contava a Ricardo sobre seu trabalho. A presença deles transformou a casa, trazendo de volta a alegria e o calor dos anos em que eram pequenos. Durante o jantar, Ricardo olhou ao redor da mesa. Seus filhos, saudáveis, felizes e realizados. Helena ao seu lado, com um brilho nos olhos que o tempo e as dificuldades não apagaram. A namorada de João, uma adição bem-vinda à família, era a imagem da plenitude. "É bom ter vocês todos aqui", disse Ricardo, sua voz embargada de emoção. "Esta casa não é a mesma. Sem vocês." João sorriu. "É bom estar de volta, pai. O cheiro da comida da mãe é insubstituível." Lucas acrescentou. "E ver meus desenhos pendurados ainda me dá um quentinho no coração." Pedro olhou para Ricardo e Helena. "Vocês construíram um lar incrível para nós. É sempre bom voltar para casa." Depois do jantar, enquanto os meninos conversavam na sala, Ricardo e Helena se sentaram na varanda, observando as luzes de Natal piscando nas casas vizinhas. O ar estava fresco e a noite estrelada. "Eles cresceram tão rápido", Helena sussurrou aninhando-se em Ricardo. "Parece que foi ontem que eu estava aprendendo a trocar fraldas e você estava tentando me ensinar a fazer mamadeira." Ele respondeu rindo suavemente. "Tantas noites sem dormir, tantas preocupações", ela lembrou. "Mas valeu cada segundo", Ricardo completou, segurando a mão dela. "Cada desafio, cada sacrifício. Olhe para eles, Helena. Olhe para a família que nós construímos." Helena virou o rosto para ele, os olhos brilhando à luz das estrelas. "Nós construímos, Ricardo. Juntos. Superamos tudo. O passado, a distância, os medos. E a dona Fátima." Ele acrescentou com um leve sorriso. A lembrança da secretária e de sua interferência não era mais dolorosa, mas sim parte da intrincada tapeçaria de suas vidas. "Sim, e a dona Fátima", ela concordou rindo. "Quem diria que uma caixa de cartas e e-mails esquecidos mudaria nossas vidas para sempre?" "Mudou para melhor", Ricardo afirmou com convicção. "Eu não teria a vida que tenho hoje sem vocês, sem você. Eles me deram um propósito, que eu nunca soube que faltava." Eles ficaram em silêncio novamente, a conversa desnecessária. Apenas a presença um do outro, a cumplicidade de anos de vida compartilhada, era suficiente. Olharam para a casa iluminada, de onde vinham as vozes de seus filhos. Aquele era o lar, o refúgio, o centro de seu universo. A história de Ricardo, o executivo que descobriu ser pai de trigêmeos e teve sua vida virada de cabeça para baixo, era uma saga de desencontros e reencontros, de segredos e revelações, de dor e perdão. Mas, acima de tudo, era uma história de amor. O amor que uniu um homem e uma mulher, o amor que os fez lutar por seus filhos, o amor que construiu uma família forte e resiliente contra todas as probabilidades. Ricardo nunca mais foi o homem que vivia apenas para o trabalho. Ele se tornou o pilar de uma família,
um pai dedicado, um parceiro amoroso. Helena, a mãe solo que enfrentou o mundo com coragem, encontrou em Ricardo o companheiro que a completava. E os trigêmeos, João, Lucas e Pedro, cresceram sabendo que eram amados incondicionalmente por pais que superaram o impossível para estarem juntos. Sentados na varanda naquela noite de Natal, Ricardo e Helena sabiam que a vida continuaria a apresentar desafios, mas eles não tinham medo. Tinham um ao outro, tinham seus filhos e tinham a certeza de que, não importa o que acontecesse, enfrentariam tudo como sempre fizeram, juntos, como uma família. A reviravolta inesperada que começou no parque anos atrás havia se transformado na maior bênção de suas vidas, um legado de amor e resiliência que seria transmitido por gerações. E assim, sob o céu estrelado com o som das risadas de seus filhos ao fundo, Ricardo e Helena encontraram a paz e a felicidade que o destino, afinal, lhes reservara. Os anos voaram, transformando os meninos em jovens adultos, cada um trilhando seu próprio caminho. João, com sua energia e determinação, formou-se em engenharia e rapidamente ascendeu em uma grande empresa de construção civil. Lucas, o artista da família, mergulhou de cabeça no mundo das artes plásticas, buscando seu espaço e voz em um cenário desafiador. Pedro, com sua empatia e resiliência, dedicou-se a projetos sociais, trabalhando com comunidades carentes e lutando por causas que acreditava. Ricardo e Helena observavam com orgulho e um leve toque de saudade a independência crescente dos filhos. A casa, que por anos foi um epicentro de barulho e atividade constante, agora vivia períodos de calma, pontuados pelas visitas dos filhos, cada vez mais espaçadas devido aos compromissos de suas vidas adultas. Ricardo continuava ativo em seus negócios, embora com um ritmo mais brando, enquanto Helena mantinha sua carreira, encontrando satisfação em sua estabilidade e nas novas oportunidades que surgiam. O Natal daquele ano prometia reunir a família completa, algo que se tornara um evento precioso. João viria com a namorada, Ana Clara, uma arquiteta vibrante que já se encaixava bem na dinâmica familiar. Lucas chegaria trazendo consigo a efervescência do meio artístico e talvez algumas novidades sobre exposições ou projetos. Pedro viria direto de uma expedição a uma comunidade distante, trazendo consigo histórias e a intensidade de seu trabalho. A casa se preparou para recebê-los, o cheiro de pinheiro e as luzes de Natal trazendo de volta a atmosfera dos anos anteriores. Ricardo e Helena coordenavam os preparativos com uma alegria contida, ansiosos por ter os filhos sob o mesmo teto novamente. Na noite de Natal, a sala estava cheia de vozes e risadas. João e Ana Clara conversavam animadamente com Ricardo sobre o mercado imobiliário. Lucas mostrava a Helena um portfólio com seus trabalhos mais recentes, explicando suas inspirações e técnicas. Pedro, visivelmente cansado da viagem, mas com os olhos brilhando, contava aos pais sobre os desafios e as pequenas vitórias de seu trabalho social. Durante o jantar, Ricardo olhou para a mesa, sentindo uma onda de gratidão. Seus filhos estavam ali, cada um com sua individualidade, suas paixões, seus desafios, e Helena ao seu lado, o pilar de tudo. É a melhor parte do ano, ter vocês todos aqui, disse Ricardo, brindando. João sorriu. É sempre bom voltar. Para casa, pai, especialmente para a comida da mãe. Lucas acrescentou. Este é o único lugar onde me sinto completamente à vontade para ser eu mesmo, sem filtros. Pedro, com sua voz calma, disse. Obrigado por este lar, por esta base. É o que nos permite ir e fazer o que fazemos. Após o jantar, enquanto os filhos e Ana Clara conversavam na sala, Ricardo e Helena foram para a varanda, observando as luzes de Natal. Eles cresceram, não é? Helena disse, a voz suave. Parece que foi ontem que estávamos correndo atrás de 3 pestinhas no parque. Ricardo sorriu. Eles se tornaram homens incríveis, cada um à sua maneira. Eles têm seus próprios caminhos agora. Helena continuou, um leve tom de apreensão na voz. Seus próprios desafios. João com a carreira e o relacionamento, Lucas buscando se firmar no mundo da arte, Pedro com a intensidade do trabalho dele,
A gente se preocupa, né? Sempre, Ricardo concordou, segurando a mão dela. Mas a gente deu a eles as ferramentas, o amor, a segurança, a certeza de que tem um lar para voltar. O resto é com eles. Eles ficaram em silêncio por um momento, a brisa fresca da noite trazendo o aroma de flores. A jornada havia sido longa e cheia de reviravoltas inesperadas, desde a descoberta dos trigêmeos até a construção da família que eram hoje. A revelação sobre Dona Fátima, a luta para perdoar e reconstruir, tudo fazia parte da história que os uniu. Nossa história é um pouco única, Helena disse, quebrando o silêncio. É a nossa história, Ricardo respondeu, apertando a mão dela. E nos trouxe até aqui, até este momento. Com eles, com você. Eles sabiam que a vida continuaria a apresentar novos capítulos, novas alegrias e, inevitavelmente, novos desafios. Os filhos estavam apenas começando suas vidas adultas, e o futuro guardava surpresas para cada um deles. Ricardo e Helena estavam ali, prontos para apoiá-los para serem o porto seguro que sempre foram. A noite de Natal terminou com abraços apertados e promessas de novas visitas. Ao ver os carros dos filhos partirem, Ricardo e Helena sentiram o silêncio retornar à casa. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio preenchido pela gratidão, pelo amor e pela expectativa do que o futuro lhes reservava, como indivíduos e como família. A história dos trigêmeos e do pai que os encontrou tarde demais, mas a tempo de construir um legado de amor, estava longe de terminar. Novos desafios e novas alegórias aguardavam nas páginas seguintes da vida. Os meses que se seguiram ao Natal trouxeram a Ricardo e Helena a rotina esperada de pais de filhos adultos. Conversas por telefone, visitas agendadas, acompanhamento, à distância das vidas que os meninos construíam. João e Ana Clara pareciam cada vez mais unidos, enfrentando juntos os desafios do início de suas carreiras. Lucas enviava fotos de suas novas obras e compartilhava a empolgação e as frustrações do circuito artístico. Pedro, como sempre, estava imerso em seu trabalho, viajando para regiões remotas e enviando relatos inspiradores, mas por vezes preocupantes, sobre as realidades que encontrava. Ricardo e Helena haviam se adaptado bem a essa nova fase. Desfrutavam da tranquilidade da casa, dedicavam tempo aos seus hobbies e viajavam ocasionalmente. A cumplicidade entre eles era evidente, um laço fortalecido por anos de superação e amor. No entanto, a preocupação com os filhos, uma constante na vida de qualquer pai ou mãe, nunca desaparecia completamente. Foi em uma tarde de terça-feira que a rotina tranquila foi quebrada. O telefone de Ricardo tocou. Era Pedro. A voz do filho estava tensa, diferente do habitual tom calmo e ponderado. Pai, preciso da sua ajuda. E da mãe? É sério. O coração de Ricardo gelou. Helena, sentada ao lado dele na sala, percebeu a mudança em sua expressão e se aproximou, o olhar interrogativo. O que aconteceu, filho? Você está bem? Ricardo perguntou, tentando manter a voz firme. Pedro explicou a situação. Ele estava trabalhando em um projeto crucial em uma comunidade isolada, ajudando-os a organizar uma cooperativa para vender seus produtos de forma justa e a lutar por direitos básicos, como acesso à água potável e infraestrutura. O projeto estava progredindo, mas começou a incomodar interesses locais poderosos, latifundiários e empresários que se beneficiavam da exploração da comunidade. Eles começaram com ameaças veladas, pai, Pedro relatou. Picharam os muros da cooperativa, sabotaram o poço de água. Mas agora a coisa ficou mais séria. Recebi um aviso direto para parar. Disseram que se eu não sair da cidade em 24 horas, vão dar um jeito em mim e nas pessoas que estão me ajudando. Ricardo sentiu a raiva e o medo borbulharem. Seu filho, o mais sensível e dedicado, estava em perigo por fazer o bem. Helena cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. Você está sozinho aí? Ricardo perguntou, a mente já trabalhando em busca de soluções. Estou com alguns membros da comunidade que confiam em mim, mas eles também estão com medo. Não quero colocá-los em mais risco. Não se mexa, Pedro, Ricardo ordenou. Não reaja. Apenas se mantenha seguro. Vou resolver. Isso?
Desligando o telefone, Ricardo olhou para Helena, o rosto marcado pela